que a Beyoncé é uma rainha, que a Beyoncé é maravilhosa, a gente já sabe. Agora, por que a Billie Eilish ganhou o prêmio do Oscar e a Beyoncé não? Qual que é o motivo disso, tá? Então, eu sou professor de canto, formado em música, acadêmico, formado e pós-graduado em música e em canto. Eu tenho estudo desde 12 anos de idade, fiz faculdade, fiz conservatório. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vou dar uma opinião aqui pra vocês que é embasada no que eu estudei, no que eu estudo, no que eu passo pros meus alunos de canto, naquilo que eu acredito. Mas eu não sou o detentor da verdade. Pode ter outras pessoas que estudaram até mais do que eu, tiveram mais estudo, e ainda assim terem opiniões diferentes da minha, ou pessoas que estudaram, enfim, cada um tem a sua opinião. A gente tem o julgamento técnico e o julgamento de gosto, de valor, enfim. A gente tem muitas variantes aí nessa jogada. E tem as opiniões das pessoas. Todo mundo tem o seu viés, todo mundo tem o seu jeito de pensar. Não é um vídeo que vai dizer a verdade, mas é um vídeo que vai dar a minha opinião, e é uma opinião que ela é embasada em quem estudou bastante música, tá? Então vamos junto, bora lá! Absurdo, né? Começa. Ela começa cantando um ré, é isso mesmo, produção? Cantando um rézão, fazendo uma escalinha subindo, tonalidade de ré menor, ó. E ela faz essa subidinha, começando do gravão, com muita leveza nesse grave. Deixa eu só confirmar. Exatamente, um rézão. Vamos pegar essa escala ficou demais, ó. Vou ficar nela aqui porque ela vale a pena. It feels so good to be alive. Feels so good to be alive. Vamos ver se é isso mesmo. It feels so good to be. It feels so good to be alive. Então ela para na quarta do acorde, na quarta justa da tonalidade, na verdade do ré menor, né? E tem uma abertura de voz maravilhosa aqui, quando ela entra. Ó, já começou um espetáculo absurdo, né? Dando show, mostrando o gravão dela, com leveza, com tranquilidade, fazendo esse grave com... sem ficar pesando, sem ficar trazendo um peso demais pra esse grave, subindo absurdamente afinado, e quando ela entra nesse acorde aberto a sei lá quantas vozes que estão rolando nesse acorde. Vamos ver. Então tem um contraponto, tem voz que anda aqui junto, ó. Lindo demais, maravilhoso. Difícil falar mal disso aqui, viu? Veja só, vale muito a pena dizer que isso aqui vai além da Beyoncé. É um arranjo orquestral maravilhoso, uma composição linda, essas meninas cantando junto, esse coro, as cores, o clipe, a produção, é tudo nível Hollywood, nível absurdo, nível, sei lá, nível musical. Eu acho estranho falar nível Hollywood como se fosse uma coisa acima do que nós brasileiros podemos fazer. Mas, de certa maneira, a gente tem um investimento em cultura maior, né? Então, a gente tem um investimento grande aqui feito. A gente tem investimentos também muito bons no Brasil. Espero que a gente continue tendo, por favor, e que a gente tenha cada vez mais investimento em cultura e em arte no Brasil, tá? Mas aqui, de fato, a gente tem um investimento monstruoso, com uma qualidade monstruosa, com uma técnica monstruosa, tá? Passando pra frente um pouco. Vamos passar mais um pouquinho pra frente. I think you can sing it like you mean it. Tell them where we are. City of Compton. A voz dela dispensa comentários. É uma voz que tem bastante corpo, só que quando ela quer tem corpo. Você viu que no comecinho, quando ela cantou aquela parte mais leve, ela não tava com essa voz que ela tá agora conversando. Por quê? Porque ela tem domínio sobre a laringe. O que é a laringe? Dentro da laringe tem as pregas vocais e os músculos que fazem a voz existir. Então, quando ela tá cantando, ela tem um controle total, absurdo, sobre se ela está cantando de uma maneira mais leve ou de uma maneira mais dura e encorpada, tá? E ela sabe usar isso com bastante facilidade nas horas certas, nos momentos certos, tá? Ela é muito, muito
sei lá, não tem nem adjetivo. Se tiver um adjetivo pra Beyoncé, coloca aqui nos comentários, porque eu quero ver quem manda a melhor descrição dela. Melisminha. Me parece que foi gravado ao vivo isso aqui. Me parece que isso aqui foi feito bastante ao vivo. Putz, pode ter uma notinha ou outra que foi corrigida e tal, mas no geral, pelo aspecto do som, como ele tá aqui colocado, me parece que isso aqui não foi feito dentro do estúdio. Se foi dentro do estúdio, foi no estúdio de sala grande, de espaço aberto. Não tem aquele som fechado de sala de estúdio, sabe? Me parece isso, me parece que realmente foi gravado com esse microfoninho que ela tá fazendo aí junto, tá? Só frase... Então, um pouco dissonante também, tem frases que não são óbvias. Ela foge um pouco desse contexto do pop, dos arranjos do pop. É um arranjo muito mais rebuscado, muito mais... ele não chega a ser rebuscado no sentido que ele fere o popularismo, né? O lado popular. Mas é um arranjo que não é o óbvio. É um arranjo que me remete às orquestras, às big bands antigas, né? Aos arranjos jazzísticos do Dizzy Gillespie, enfim, de coisas ou aqui no Brasil que a gente tem, né? A orquestra do Tom Jobim, por exemplo. Me lembra bastante essa referência, esse lugar, assim, que é um lugar de um refinamento musical absurdo, absurdo. Olha lá. Orquestrão comendo. Fora essa letra, né? Que vou deixar vocês depois... Depois coloquem a tradução dessa letra, porque ela por si só já valeria 10 vídeos. Meu Jesus, cara. É muita perfeição, né? Inclusive, tem uma dica pra você que quer aprender os melismas da Beyoncé. Muito importante. Um recursinho do YouTube, cara. Olha isso aqui, ó. Recursinho do YouTube. Com esse recurso você já vai conseguir melhorar muito. Você vai e coloca aqui na velocidade 0.75 do YouTube. Veja só que interessante. E aí você consegue... E pegando assim, ó. Quer ver? Notinha por notinha. Tem que ser notinha por notinha. E depois tem um finalzinho. É isso aqui. Algo assim, teria que perder um bom tempinho só com essa frase. E aí depois você volta na velocidade. Ó, tá, gente? Isso aqui eu tô fazendo de primeira vez que eu tô vendo isso aqui. Mas entendam essa lógica de tirar os melismas. Diminua a velocidade do YouTube, é uma coisa que pode ajudar bastante. Eu faço isso bastante quando eu quero tirar uma melodia difícil, nem sempre melismática, eu uso isso. Eu reduzo a velocidade, treino 10 milhões de vezes. Pra deixar isso aqui bom, teria que fazer mais umas 500 mil vezes. Mas é um recurso que ajuda bastante. Agora você vai ver que vai ficar mais claro pra gente quando a gente voltou pra velocidade normal. Mesma coisa aqui, né? Maravilhoso, 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 maravilhosa, né? Maravilhosa. Ó, isso aqui é critério pra quem gosta de música, de teoria musical, ó. Percebe que tem uma notinha. Ela faz um Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré bemol. Olha como essa notinha na nossa orelha soa diferentinha, estranhinha, ó. Então,
é o que eu digo das melodias, de ter mais ousadia nesse arranjo, sabe? Não é um arranjo que só tem melodia na escala maior ou na escala menor, tradicional, natural. É uma coisa que fica mudando bastante os coloridos melódicos através de um compositor que ficou mais livre, uma compositora que ficou mais livre ali pra fazer. Não sei quem é, deveria ter visto isso antes. Mas enfim, parabéns pro compositor e pro arranjador, compositora ou compositor, não sei, ou mais de um, enfim. Mas parabéns pra quem fez isso aqui. Não é só a Beyoncé, isso aqui é uma obra-prima de música em geral, tá? Absurdo. Agora tá, você tá pensando, putz, mas o cara até agora não respondeu por que ele acha que não levou o Oscar, né? Se ele tá só elogiando a parada toda. Veja só, o Oscar não é uma premiação justa. Aliás, alguma premiação é justa? Alguma premiação musical, artística é justa? Como a gente mede... Quando eu estudei música, por exemplo, eu lembro que eu sempre pensava muito nisso, né? Como a gente mede a nota de uma performance musical? A gente tem que criar critérios para isso, né? Então a gente tem que criar critérios claros. Por exemplo, a gente tem que criar um critério, vamos dizer, uma performance musical de um cantor. Então vamos colocar afinação. A gente pode usar, que é uma coisa bem quantificável, a afinação ela é bem matemática, é fácil da gente saber. A gente pode colocar um programinha ali e esse programinha, o algoritmo consegue dizer quantas notas dentro do tom cravadas aquele cantor ou cantora cantaram, né? Então, de 100 notas ela cantou 200, possível, né? Cantou 98 notas, 96 notas, ou 80, ou 70, ou 50 notas afinadas. Tá, beleza. Isso é quantificável. Outra coisa que é quantificável, o ritmo. Então o ritmo, ela conseguiu se manter no ritmo durante tanto tempo. Tá, beleza. Só que, e as outras coisas todas, né? A interpretação. Como é que a gente quantifica uma interpretação? Como é que a gente quantifica a verdade que está sendo passada por uma cantora? Como é que a gente quantifica se uma composição toca mais as pessoas ou não? A gente pode usar os números para ver quantos views teve. Mas isso é o número de views. Isso não é o número de pessoas que foram tocadas intimamente. Não é o número de quanto que a pessoa passou de sentimentos. Então tem certas coisas, graças a Deus, que são não quantificáveis da música. É por isso que a gente não deixou a música ser feita por robôs ainda. A gente deixa a música, muita parte dela mas por isso que a gente ainda gosta de ver pessoas cantando de verdade, porque a gente gosta de ver uma parte humana da parada. Então, o que eu tenho a dizer sobre o merecimento do Oscar é que ela não mereceu não ganhar. Ou seja, ela merecia vencer. Assim como a Billie Eilish merecia vencer. Porque as duas são vencedoras. As duas estão fazendo coisas como... Inclusive, eu vou colocar no final aqui do vídeo. Tem o vídeo da Billie Eilish. A Billie Eilish fez uma composição linda também. Uma música maravilhosa. E fez uma performance muito linda. Nos termos quantificáveis, que são afinação, ritmo. Assim como a Beyoncé, né? Afinação, ritmo. Putz, mas a Beyoncé tem mais melismas, mais velocidade, mais agilidade. Tá, sim, tem. Só que talvez a Billie Eilish tenha mais conexão com o público. Então você percebe que são coisas muito difíceis de a gente chegar e cagar uma regra, entendeu? Dizer, é isso porque aquilo. Não! Tem coisas na música que são matemáticas. Tem coisas na música que não são matemáticas. Graças a Deus. Então, Beyoncé, você merecia muito. Mas muito. Isso aqui é absurdo. Vou dizer no final do vídeo, deixa eu terminar de analisar a música, a minha opinião de qual das duas músicas eu gosto mais, tá? Vamos deixar rolar. Olha os melismas dela, cara. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Então ela canta... Até nos melismas dela as notas não são óbvias. As escalas não são óbvias. O jeito que ela canta não é óbvio. A melodia não é óbvia. É tudo muito... Sabe? É absurdo, cara. É fora da realidade da coisa. Ela faz aqui um si, caracterizando um modo dórico, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, se fosse isso aqui em Ré menor, né? Seria um dórico, né? Seria um Ré dórico. O que é um Ré dórico?
Pra simplificar, é algo que não é tão comum da gente ficar ouvindo por aí nas músicas pop, tá? É uma escala diferente, a gente chama de modo, é um modo dórico. A gente usa outros modos comumente repetitivos e repetidos nas músicas pop atuais. A gente usa muita escala maior, escala menor. Quando a gente ouve coisas que são diferentes assim, chama muito atenção. A Billie Eilish também usa coisas diferentes ali, mas não se compara ao que está acontecendo aqui em termos de requinte, de ousadia musical, sabe? Então, nesse aspecto, sei lá, um ponto para essa composição, por exemplo, seria, se a gente fosse quantificar. Muito embora, como eu disse, não gosto de quantificar, mas é... Ó, sobre né, a colocação da Beyoncé, é óbvio do óbvio, mas muito espaço, céu da boca levantado, língua relaxada, esse som de que ela usa como ela quer, a hora que ela quer, ó. E sorri junto, né? Então ela tem, ao mesmo tempo que ela tem esse ela não deixa a voz só com o corpo, ela deixa com brilho. Yeah. Porque se fosse só escuro, ficaria do grosseirão. Se fosse só claro, se fosse só brilhante, ficaria Então ela faz o mix dos dois, né? Lá na oitava dela. Então é muito, muito, muito surreal. Passa pra frente. Usando o belting aqui, né? Try! Nesse lá, tranquilo pra ela, fazendo com muita facilidade, lindamente. O que é o belting? O belting, ele é, pra mim, na minha definição, tem até um vídeo de 45 minutos falando sobre a diferença de voz mista e belting, mas basicamente, quando a gente consegue fazer um som mais agudo e que geralmente a gente faria com muita força, muita machucando, e quando a gente consegue fazer isso de uma maneira mais leve, mais controlada, a gente está ou beltando, fazendo belting, ou está fazendo voz mista, que um gera o outro, tá? Ou seja, num certo lugar, os dois são a mesma coisa, tá? Ou pelo menos a voz mista vai gerar o belt. Então, basicamente, o que é voz mista ou belt? Seria, eu tô subindo pro agudo, tô indo lá pra cima, e ao invés de eu forçar, o que a gente chama de voz de peito, aquela voz pesada, dura, que precisa gritar pra conseguir chegar, ou ao invés de eu fazer uma voz assim, muito levinha, muito fraquinha, que seria uma voz de cabeça, como se chamava antes, a gente faz uma voz que é equilibrada, um equilíbrio entre o que tensiona as pregas vocais e o que estica elas, para que eu consiga subir para os agudos com punch, com brilho, só que sem machucar as pregas vocais, tá? Tem drive, né? Cantando um rezão lá em cima. Nota agudíssima, ela faz como se fosse, sei lá, cantando bananeira, fazendo parada de mão. Esse drive supraglótico, um drive de úvula, se não me engano aqui, ó. Isso é um drive uvular, supraglótico, em cima da glote, é um drive que não machuca a glote laringe, as pregas vocais. Então é um drive que também é feito, óbvio, as pregas vocais estão ativas aqui para fazer a sonoridade, para afinar a nota, mas, num geral, ela tá usando um recurso de filtros aqui em cima, onde ela sobrepõe dois esquemas vocais, fazendo com que esse drive, essa distorção vocal aconteça com leveza, com facilidade. Tranquilaço. Passando pra frente. Repara também na língua dela, tá? Língua dela. Espalhadinha aqui, ó. Assim como eu falei da Billie Eilish no vídeo dela, tá? Que a língua dos americanos cantores, cantoras, é muito comum que elas estejam relaxadinhas nos dentes de baixo aqui, abrindo esse espaço para que o céu da boca possa levantar e abrir, e a língua relaxada embaixo cria uma caixa de ressonância maior. Então por isso que eles conseguem fazer esse som mais encorpado, brilhante, porque tem o sorrisinho, porque abre pilar faríngeo para os lados, só que eles fazem isso com uma fonação leve, né, quando eles fazem legal, fazendo com que a voz fique de boas, que a voz fique... que isso não seja... que não doa, que não machuque a voz deles, né? A voz dela, no caso. Então, veja só, isso tem tudo a ver com a língua, com o idioma do inglês, mas também tem muito a ver com uma tradição de ensino em escolas, principalmente. A gente tem nos Estados Unidos, na Europa, em muitos lugares a gente tem, muitos ou talvez poucos lugares a gente tem um ensino de música desde a escola, que é muito incentivado. É lógico que isso tem a ver com a classe social, isso tem a ver
onde essas pessoas estão, né? Onde se dá incentivo para isso. Então isso cruza fronteiras, os problemas sociais e culturais cruzam fronteiras, não é os Estados Unidos perfeito. É uma elite que tem recursos e um povo que não é elite, que muitas vezes não tem recursos de coisas como esporte, como cultura, como arte. Então, nesse caso aqui, não sei exatamente qual que é a história da Beyoncé, mas eu sei que tem muito estudo da parte dela, tá? Muito estudo, muito treino, muita vontade de fazer. Ela não sai fazendo esses melismas tipo mágica, tipo 1, 2, 3 e pá! Nem o mágico faz, né? O mágico ele também fica treinando várias vezes aquele mesmo truque. Então pense nisso. Tudo na vida a gente precisa de dedicação. Canto não é uma coisa que... Não é um superpoder. Não acho que canto é tipo voar. É tipo... existe uma pessoa que voa e ela sai voando. E essa é a Beyoncé. Ela sai voando. Dá pra muito imaginar isso, porque ela é maravilhosa. Mas... pense que esse poder é um poder construído. Não é um poder dado e acabou. A pessoa nasceu com poder, acabou. Não, muito pelo contrário. Talvez ela possa até ter uma facilidade maior, mas ela consegue fazer isso porque ela treinou. Beleza. Passando um pouquinho pra frente. De novo aquele ré, né? Olha a leveza da fonação nesse agudinho, pelo amor de Deus. Aqui, por exemplo, ela não faz belting, né? Ou faz uma voz mista que... Ah, mas belting e voz mista é a mesma coisa? Não, porque algumas vozes mistas não são belting, né? Então voz mista é mais abrangente, vamos dizer assim. Ela abrange coisas mais leves, tá? Nem todo belting é uma voz mista. Aqui ela faz uma mix, uma light mix, uma mix levinha, ó. Dependendo da escola do belting, a escola do belting contemporâneo, por exemplo, do meu amigo Beto Soroli, provavelmente falaria que isso aqui é um belting mais levinho também, tá? Então depende da visão. O belting contemporâneo, eu acho que ele tem algo de mais abrangente. Tem vários tipos de belting, não é só aquele belting gritadão que a gente está acostumado a imaginar. É muito mais complexo que isso, tá? Enfim, é isso, gente. Sobre meu veredito, né? Sobre o que eu acho do merecimento, da coisa e tudo mais. Eu acho que assim, como eu já disse, o Oscar, inclusive para os filmes, né, não é algo justo. A gente já viu diversas injustiças. Eu acho que a gente tem sim que falar sobre a questão racial aqui. A gente tem... na história, né, gente? Não adianta... Ah, mas é que agora não é mais assim. Pô, velho, não é mais assim mesmo, assim, tipo... Você vê, assim, na rua, igual. Esses dias eu tava andando... Na verdade faz 2 anos, tava andando de Uber. E a gente tava no meio de uma avenida aqui de São Paulo e tal. E o motorista tava ali dirigindo, de repente a gente tava no meio de uma avenida. E era uma avenida movimentadaça. E o cara tava na faixa do meio. E de repente passou um camburãozão da polícia assim, ó, tipo, olhou pro cara e parou o cara no meio da rua. Eu falei, caraca, velho, nunca tinha visto isso, assim, né? Depois que o cara pediu, né, documento do carro e tal. E aí o cara me disse assim, pois é, porque você não tá acostumado a andar com tantos pretinhos como eu. No Uber, né? Então quando você... Porque ele disse, eu já fui parado diversas vezes. E você no carro, já foi parado diversas vezes no meio de uma rua? No meio da tarde? Eu não respondi nenhuma vez. Eu fui parado só de madrugada, assim, tipo, mas eu nunca fui parado durante o dia. Então esse é só uma referência, né? Mas tenta pensar nisso, assim. Quando foi o primeiro Oscar de uma mulher negra? Quando foi o primeiro Grammy de uma mulher negra? Quando foi que uma mulher, tirar até a raça da jogada, começou a poder fazer filme, começou a poder fazer música? Sabe quando foi? Se eu não me engano, não faz 100 anos que pôde começar. Se eu não me engano, ou é perto disso, assim. A gente teve, até, sei lá, anos 50, 60, os negros, os pretos, eles tinham que viver em outros lugares, assim, tipo, eles não podiam no mesmo cabeleireiro, no mesmo restaurante, no mesmo bar. Então, assim, é tudo muito recente, e a gente tem as pessoas que estavam lá naquela época, são as pessoas que ainda estão vivas hoje e passaram por isso. E algumas que são os filhos ou netos, mas que, sabe, demora para essas coisas, para essas mazelas sociais se revogarem, né? Então acho que tem um componente disso. Muito embora eu acho que a Beyoncé também ela é consagrada, ela é uma mulher levada muito a sério, ela é levada muito sabe, ela é respeitada demais, assim, dentro do meio do canto. Pelo menos em todos os lugares que eu convivi, a Beyoncé ela é muito, 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 muito respeitada de verdade. E foi sendo, né? Porque no começo também tem sempre a gente falando, mas é uma mulher que tá fazendo música e não sei o que lá, e blá blá blá. Né? Então a gente tem todos esses componentes.
Outro componente. A Beyoncé é um pouco mais velha do que a Billie Eilish, né? Eu sinto que nesse Oscar as pessoas começaram também a querer trazer algo mais jovem, né? Eu senti que o Oscar, a cerimônia foi um pouco mais direcionada para os jovens, né? De uma certa maneira. Porque o Oscar tem sido um prêmio decadente. Não tem sido uma coisa que as pessoas têm visto tanto, aquela tradição de assistir. Então a Billie Eilish levar essa estatueta tem muito a ver com o fato de que ela é mais nova, ela representa mais a galera nova. Puta, mas a Beyoncé também. A Beyoncé também, mas a Billie Eilish, ela é a cara do jovem, ela é a cara dos jovens. Eu sou jovem, mas não sou tão jovem e amo a Billie Eilish e a Beyoncé. Enfim, então vamos pensar, esquecer essa parte da disputa musical para finalizar e pensar que assim, são duas cantoras sensacionais, são duas composições sensacionais, talvez mais simples de uma certa maneira a composição da Billie Eilish. Difícil de dizer, porque simples tem vários fatores envolvidos, mas de uma maneira musical, de uma maneira de ousadia de escalas talvez, de uma certa maneira, por outro lado também a Billie Eilish ela é mais direta, né? Então o que é mais simples, o que é mais às vezes é mais direto, né? Se eu falo com você, o papo reto, muitas vezes o papo prolixo pode ser mais distante. Enfim, estou tentando elocubrar. Mas não tem como a gente dizer que algo é melhor ou pior. Agora, o meu gosto, que eu prometi pra vocês, eu gosto mais de ouvir e de curtir músicas como a da Billie Eilish, composições como meu gosto de ouvir, de gostar. Só que, como cantora, eu gosto mais da Beyoncé. Tá bom? Então só pra ficar um empate técnico e ficar justo no que é o tipo desse canal. Eu tenho muita vontade de que vocês entendam que o pano que a gente passa nesse canal é o pano que a gente passa pra coisas legais, pra coisas divertidas. E o pano que a gente não passa nesse canal é pra racismo, é pra homofobia, é pra discurso de ódio. Esse pano a gente não passa aqui. Então pode ficar tranquilo, ou tranquila você que tá assistindo, que nesse canal os panos importantes, os que mais merecem, os que menos podem ser passados, não vão ser passados aqui. Agora, eu não vou ficar comparando com o cantor e falando que eu acho que um é melhor que o outro pra causar discórdia na internet, tá bom? Então, é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.